Fala pessoal, tudo bom? Estamos ao vivo aí para mais uma live e nós estamos na preparação pro História das Revoluções. E na verdade essa live de hoje é até porque eu estou fazendo a pesquisa, eu estou lendo 1 milhão de coisas, né? Já faz um tempo sobre Revolução Cultural. E o principal conteúdo que nós vamos falar sobre isso vai ser na próxima quarta-feira. Então tá chegando aí a História das Revoluções. O História das Revoluções está um nível, tá uma loucura, assim, a linha do tempo, basicamente a linha do tempo da Revolução Cultural, ela é realmente impressionante. E eu tô extremamente impressionado com a pesquisa de Revolução Cultural, a pesquisa que eu mesmo estou fazendo, estou descobrindo várias coisas que realmente eu não imaginava, que eu não esperava, né? Encontrar. E aí eu vou falar um pouco sobre a Revolução Cultural para vocês hoje. Então, olha, quem não se inscreveu para o História das Revoluções, o conteúdo principal, toda a pesquisa que eu estou fazendo vai estar lá no História das Revoluções. Então, bota o link aí para a pessoa se inscrever para o História das Revoluções, que é quarta-feira, 20 horas. Tem gente falando que o áudio está baixo, sobe o ganho aí do áudio, pessoal. Ó, e subiram aí o ganho. E bota aí o link, ó. Vamos já botar o link para o pessoal no chat, vai estar nos comentários também, fixado, História das Revoluções. E aí, eu queria que as pessoas entendessem, né? Até vocês que estão... Quantos anos, né? Uma pergunta de que anos são vocês, né? Quantos anos tem as pessoas que estão no chat hoje? Porque esse é outro ponto, né? Eu tô chocado, e aí vão falar, poxa, mas não é possível isso, mas eu tô chocado com o quanto as pessoas não sabem mais o que foram os anos 60 e 70 e como as coisas mudaram em comparação ao que estava lá. De que geração são? Ó, 16, 17 anos, 2006, 27, 23, 24, algumas pessoas são 51. Mas veja que mesmo quem tem 51 anos... já não passou, né, a época dessa transição dos anos 60 e 70, né? 27 anos, ó, tem várias... Nosso público aqui, historicamente, parece... É muito bom, né? Parece aquele meme, amigos homens, né? Um cara tem 38, o outro tem 15, o outro tem 22, o outro tem 54, né? Eu adoro, mas esse canal, historicamente, ele tem muitas pessoas que são geração X... Millennial e geração Z. Essa é a maioria da nossa turma. 43, 19. É muito bom, tá muito parecendo um meme. Qual que é o seu grupo de amigos? 43, 19, 22, 29, né? Mas é interessante porque aqui eu peço para vocês entenderem o quanto as coisas mudaram no século XX. Vocês vão ter que fazer um raciocínio e lembrar dos avós de vocês e, na verdade, muitos de vocês, dos bisavós. Eu, pelo menos, quando eu tenho que pensar em alguém de antes do grosso dessa revolução cultural dos anos do século XX, eu preciso pensar nos meus... fundamentalmente, eu preciso pensar nos meus bisavós, na verdade, né? Porque meus pais são da geração X, meus avós são boomer, meus bisavós eram de outro planeta, né? Estou ansioso para essa aula, prevejo um certo grupo de pessoas aparecendo várias vezes. Olha, a aula da História das Revoluções vai de fato ter um nível de Red Pill que eu acho que nunca apareceu em nenhum material meu. Pelo menos essa parte de Revolução Cultural. Eu tô me Red Pillando lendo o texto da minha própria aula, francamente. Assim, é um nível de Red Pill que eu leio o que eu preparei para a aula e eu falo, meu Deus do céu, cara, tô tomando um Red Pill aqui lendo a própria aula. É uma loucura, assim. Esse ano estou realizando meu projeto de leitura de Platão. Comecei há 2 anos, quando eu iniciei na Filosofia do Zero. Agora é a vez do A República. Valeu, professor. Fantástico. Então, olha só, para todo mundo que é millennial e tal, uma coisa curiosa, né? E aí a geração Z também, e alguns dos millennials já vão ter visto isso. Eles estão ensinando nas escolas hoje, isso para mim é chocante. Eles estão ensinando que marxismo cultural... é uma teoria da conspiração. É muito bom, né? Então agora marxismo cultural virou uma teoria da conspiração, cara. E isso é tão surreal, assim. Eu olhando isso, eu falo, não, marxismo cultural é uma teoria da conspiração. Escola de Frankfurt tem uma teoria da conspiração.
não tem como a pessoa ler os textos, ler as coisas e falar assim, não, é uma teoria da conspiração. Sequer faz sentido essa nomenclatura, não tem o menor cabimento, porque existem livros de autores que foram influentes na cultura, nas universidades e na cultura em geral, em especial nos Estados Unidos, e dos Estados Unidos espalharam para o mundo. Porque a escola de Frankfurt, no caso, ela começa na Alemanha, mas ela migra toda para os Estados Unidos. Eles vão para Nova York. Eles eram financiados, na verdade, pelo Felix Weil, que era argentino, né? Mas que era da mesma origem dos membros da escola na Alemanha. E aí ele financia essa escola na Alemanha, e aí tem as perseguições na Alemanha por causa da ascensão do autoritarismo específico da Alemanha, e daí eles migram para os Estados Unidos, vão para Nova York e tal. E aí você pode, e é o ponto que é exatamente a pesquisa que eu fiz, né, por História das Revoluções, francamente, você pode ler os livros da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Eros e Civilização. Então, por exemplo, quando você fala assim, qual é a fonte, né, muito boa, piada clássica do canal, a fonte é literalmente a Escola de Frankfurt, é muito boa. Qual é a fonte para você falar que a Escola de Frankfurt existe? A Escola de Frankfurt, né? Eu lembro sempre, claro, do cara que falou para mim, qual é a sua fonte para falar do Great Reset? Eu falei, é o cara do Great Reset, é o Klaus Schwab, tem literalmente o livro, The Great Reset. Então a fonte para falar da Escola de Frankfurt é literalmente a Escola de Frankfurt. E a mesma coisa vale quando você fala do Antônio Gramsci no Brasil. Antônio Gramsci foi publicado na época do regime militar no Brasil, a despeito das perseguições. Foi publicado fizeram artigos do Leandro Konder, depois fizeram uma edição dos Cadernos do Cárcere, e ele foi extremamente influente no Brasil. Então, nos Estados Unidos, a Escola de Frankfurt, a partir da Califórnia, porque alguns deles, tanto o Theodor Adorno viveu na Califórnia, quanto o Marcuse também passou por lá, e depois, mais para frente, uma outra geração, Michel Foucault, foi em Berkeley. Aliás, Michel Foucault passou pela PUC-Rio, né? Então ele deu aula na PUC, surreal, né? Surreal. Michel Foucault, então, deu aula na PUC, deu aula em Berkeley, cobriu também a Revolução Iraniana. Então isso passou por Paris, passou pelos Estados Unidos, passou pelo Brasil, de maneira direta. Não estamos falando nem que passou assim de uma maneira... como foi que chegaram as ideias do Foucault no Brasil? O Foucault veio no Rio de Janeiro e deu aula. Não é que é um negócio distante, né? Então as pessoas estavam circulando os livros do Antônio Gramsci no Brasil. Foucault viaja para o Brasil dar aula aqui. Foucault é aclamado em Berkeley, na mesma época que ele estava desestabilizando o Irã. E a Escola de Frankfurt vai ter uma influência decisiva em círculos de elite nos Estados Unidos, partindo de Nova York, partindo da Califórnia, que são estados que têm pessoas de elite. Então eles vão naturalmente disseminar essas ideias entre pessoas muito influentes. Claro que ali no História das Revoluções eu vou contar uma série de histórias, eu vou entrar no detalhe, mas a primeira coisa que eu queria conscientizar as pessoas é que não tem como você falar que é o que tem as obras escritas, essas obras influenciaram, é uma teoria da conspiração, é uma coisa 120% ilógica, ela não tem o menor sentido, simplesmente existe a influência. E aí quando você vai vendo essa influência, o mais surreal é que essas ideias que soavam como absolutamente transgressoras na época delas, né, foram normalizadas a um ponto que elas entraram no discurso comum das pessoas hoje. Vou dar um exemplo. Quando começa o livro da Betty Friedan, que é um livro feminista chamado Segunda Onda do Feminismo, a Betty Friedan fala que a grande maioria das mulheres casam cedo e tem muitos filhos. Só essa colocação já mostra que você está vindo de um outro planeta. Ela fala assim, não, a grande maioria das mulheres, óbvio, né? Não vai se divorciar, vai casar cedo, vai ter um monte de filhos e vai viver pro lar. Esse mundo já não existe mais há décadas e décadas. Ele não tem nem no nosso imaginário mais. Nós não vivemos nenhum tipo de realidade semelhante a essa. Mais dos 50% dos casamentos terminam em divórcio em 5 anos. A taxa de fertilidade dos países todos ocidentais é abaixo da reposição. A grande maioria das mulheres não estão casando cada vez mais cedo. Ela está falando com outro planeta. E o que ela está defendendo não, a mulher tem que largar tudo isso. E daí ela vai focar na carreira e no ativismo político.
e ela vai ser realizada. Aí, quando a mulher se entregar ao ativismo político, ela vai ser totalmente preenchida. Fundamentalmente, ela está falando primordialmente do ativismo feminista. E também agora, em 2025, nós já vimos gerações de mulheres que se entregaram ao ativismo político e ao feminismo. E quantas pessoas vocês conhecem que se sentiram realizadas e tiveram a vida plena ao se entregar ao ativismo político feminista? Francamente, isso simplesmente não aconteceu. No entanto, essa mentalidade foi ensinada quase como padrão. Então, o nosso padrão não é o mundo que, sei lá, a Betty Friedan está criticando. O nosso padrão é o mundo criado pela Betty Friedan, ou criado por pessoas como ela, por várias pessoas como ela, por uma geração inteira. A ideia de que o sexo vai ser uma forma de iluminação, de que a transgressão sexual é uma forma de iluminação, como passa no Eros e Civilização do Herbert Marcuse, ela é uma ideia que vai ser uma forma de libertação das opressões. Ela é uma ideia que foi implantada completamente. As pessoas têm a visão, bem como, sei lá, a ideia do... Eu ouvi na faculdade as pessoas falando pra mim assim, não, as drogas deixam a pessoa iluminada. Literalmente o que, sei lá, o Timothy Leary falava na época. Literalmente a mesma coisa. Vai expandir os horizontes de consciência e tal. E assim, eu tive muitos colegas, sei lá, os noias da faculdade não eram iluminados. Mas não obstante o sexo transgressor não ter iluminado ninguém, a mulher largar o lar para se entregar ao ativismo feminista e sei lá, as drogas não terem expandido a consciência de absolutamente ninguém no Ocidente, essas ideias são disseminadas, especialmente no meio universitário, de maneira decisiva hoje. Elas são consideradas praticamente correntes, praticamente comuns. E isso ia me chocando. E uma outra coisa que me chocou na pesquisa, que vai aparecer muito forte no História das Revoluções, é o quanto o Mao Tse Tung foi influente para isso. Porque eu comecei falando assim, bom, vou estudar a influência do Mao Tse Tung no pensamento do Paulo Freire, que é bem forte. Mas aí quando eu comecei a ler um pouco melhor, eu falei, não, calma lá. Não é que o Paulo Freire estava seguindo o Mao Tse Tung. É que todo mundo daquela geração estava seguindo Mao Tse Tung. Eu falei, caramba, um dos livros mais lidos em Paris, na véspera do maio de 68, era o livro vermelho do Mao Tse Tung. E aí que eu olhei e falei assim, caramba, mas por que as pessoas eram tão fãs do Mao Tse Tung? E aí que, estudando, eu comecei a enxergar. Falei, claro, né? Mao Tse Tung, quando ele vê que a revolução tá saindo do controle depois do grande salto, ele proclama os universitários e os jovens como os agentes primordiais da revolução, na revolução cultural. E aí o Mao Tse Tung começa a criar esquadrões de jovens para perseguir, sob a acusação de direitistas ou reacionários, professores, pais de família, empresários, membros do partido, pessoas ligadas ao próprio sistema. Uma das coisas, aliás, falaram como inepto, como Mao chegou onde chegou. Mao Tse Tung visivelmente ressentiu Deng Xiaoping e tinha raiva do Deng Xiaoping porque entendia o Deng Xiaoping como mais qualificado do que ele. Isso é visível, assim. E quando o Mao Tse Tung ele proclama os jovens como os agentes revolucionários primordiais, o jovem comunista, o jovem mimado francês ou americano, ou mesmo brasileiro, na verdade o fenômeno é indistinguível, eles leem aquilo e eles falam, é isso, somos nós vamos fazer a revolução. Então eles enlouquecem com o livro do Mao, porque o livro do Mao Tse Tung está dando para eles que estão lá na universidade, muitas vezes sem fazer nada, vivendo já um mundo de excedentes, com bastante tempo livre, né, e muitos professores comunistas, dá para eles uma sensação de que eles vão ser os agentes primordiais da mudança da sociedade. E essas pessoas que viveram isso, né, que viveram esse período, que leram Mao Tse Tung e falaram, nossa, esse é o caminho, são as pessoas que estão nas posições de poder hoje. Porque são as pessoas que envelheceram, que foram crescendo dentro dos rankings da sociedade e chegaram ao poder agora, na nossa geração. Então, nós temos várias pessoas em posições de poder que foram criadas sob a ideia de que elas seriam
os grandes motores de uma revolução por meio de uma mobilização da juventude, que a juventude ia transformar, trazer o paraíso comunista revolucionário, de mudança cultural e etc. E aí é engraçado porque quase todos os líderes ocidentais atuais são em algum nível filhos disso, né? Então quando a gente fala assim, bom, o Mao Tse Tung, então, isso não é uma coisa aleatória, né? Ele fundamentalmente, as pessoas estão lendo aquilo, os jovens franceses estão andando com os livros embaixo do braço, para todo lado. Foi muito influente também ali na época, sei lá, o Althusser, por exemplo, escreve esse livro por Marx, né? E daí aquilo, claro, tem uma influência muito grande. Ele até faz uma mobilização para as pessoas entrarem no Partido Comunista, né? Até o Foucault entra no Partido Comunista por essa influência. Mas é engraçado porque eu fiquei olhando assim, e tem muitos episódios fascinantes. Eu coloquei episódios no História das Revoluções sobre o Papa Paulo VI e o Concílio Vaticano II. Eu coloquei histórias sobre o Maio de 68, eu coloquei histórias sobre o Martin Luther King, eu coloquei histórias sobre o Kennedy. O que tem em comum, né, entre Herbert Marcuse e o assassinato do Kennedy? Essa já é uma pergunta que eu espero responder ao longo do História das Revoluções. Mas entendo que no Brasil, quase toda a nossa liderança política passou por esse período. Ela foi formada por esse período. Então a ideia de conspiração ela não é só que ela é remota. Falar que o marxismo cultural é uma conspiração é mais ou menos como o peixe falar que a água é uma conspiração. Tudo em volta dele é água. Ele cresceu na água. Todas as coisas que são faladas são água. Ele não sabe nem pensar mais como era o mundo antes da água que está em volta dele. Só que como ele está completamente imerso em água, ele fala, não, isso é uma teoria da conspiração, a água não existe, a água é tudo que tem, todas as coisas em volta, né? Uma das coisas muito curiosas que eu coloquei ali foi o John Lennon, né? Porque eu usei o John Lennon como símbolo. Eu não vou entregar qual é o desfecho da história do John Lennon como eu coloquei na história, mas eu usei coloca toda a sua pesquisa em formato de livro, Guilherme, eu vou colocar, está sendo colocado, na verdade, a ideia na História das Revoluções ter isso em formato de livro para vocês. Mas eu usei o John Lennon como um arquétipo do período, porque o John Lennon passa por várias fases e ele vai, claro, e ele vai conviver com os marxistas e ele vai viajar até a Índia buscando iluminação espiritual e depois ele vai viver os anos 80 de maneira muito diferente. Então eu achei o John Lennon um personagem da cultura pop, né? Que fundamentalmente exemplificava a geração inteira. Eu achei a cara da geração, né? Porque é interessante porque mesmo isso, né? Quando você fala assim, os Beatles, né? Ah, que legal, eu curto Beatles. Vou dar um exemplo. A música Come Together dos Beatles era uma música de campanha para eleger o apologista do LSD, que é o Timothy Leary, como governador da Califórnia, depois que o Timothy Leary foi preso. E aí eu tô lendo essas coisas, né? E eu vou botar 1 milhão de histórias dessas no Histórias da Revolução, mas elas estão lá, né? Mas e daí eu tô lendo essa história e falo, meu Deus, que loucura, né? Quantas pessoas, obviamente, não ligaram a Come Together e ficaram lá cantando e tal. E elas não fazem a menor ideia que ter esse apologista do LSD, que é o Timothy Leary, dele é preso e dele é solto por um grupo extremamente radical chamado The Weather Underground, que na verdade é o grupo do qual veio o Barack Obama, porque o Bill Ayers, o Barack Obama lança a candidatura dele à presidência do escritório do Bill Ayers. E o Bill Ayers era o líder do Weather Underground. E aí esse grupo tira da cadeia, faz a fuga, né? Fundamentalmente faz a fuga do Timothy Leary. E aí o John Lennon escreve uma música em apoio, falando, olha, isso aqui, vamos nesse caminho, come together. Então o cara chega... esse é o nível da água, né? Quer dizer, você está ouvindo a música, por óbvio, você não sabe o contexto, você não sabe nada do que está por trás. E todo mundo é passado como isso. Isso é a cultura normal, ninguém sabe nem o que era, como isso era recebido no período, né? Mas eu já adianto que o John Lennon não vai... pouco tempo depois ele já vai se frustrar tremendamente com os colegas de revolução. E ele vai olhar e falar, meu Deus do céu, né? Olha os caras que estão aqui.
olha essa turma, então, que é uma coisa que acontece muito no período, né? Chega um momento que eles falam assim, olha essa turma, entendeu? Olha essa turma. E aí a ideia, claro, de que de frustração que eles têm quando eles se deparam por vezes com os efeitos da revolução, ela é um dos maiores temas, acho, quando se fala de revolução cultural. Sabe que a revolução cultural, nós temos aqui alguns itens, né? Então, a revolução sexual, e aí entra no nosso tema, né? Que é o que é a revolução cultural. Então, de maneira muito específica, é o seguinte. Primeiro, a geração dos anos 30 e 40, ela foi tremendamente influenciada pelo comunismo, pelo marxismo e etc. Ela foi formada no comunismo e no marxismo. O comunismo e o marxismo era, inclusive, uma ideologia aliada dos aliados na Segunda Guerra Mundial, naturalmente, porque Stalin estava em aliança com os Estados Unidos. Então, o comunismo e o socialismo foram amplamente difundidos no Brasil, por meio do Partido Comunista, inclusive, literalmente, e nos Estados Unidos, na época do governo Roosevelt e tal. Essa geração que foi formada nesse período entrou em posições nas universidades, na mídia e nas Supremas Cortes ou nos tribunais do Brasil, mas de maneira... No Brasil isso foi mais tardio, mas nos Estados Unidos de maneira muito proeminente na Suprema Corte. Essas pessoas que entraram em posições de poder prepararam um clima educacional para a geração que voltou da guerra, para os baby boomers, que nasceram depois da guerra, e essa geração foi formada por essas pessoas. No caso do Brasil, isso casa com o período do regime militar, e aí houve uma mobilização da juventude em rebeldia à época do regime militar. Então, casa com esse período de Tropicália e mobilização dos jovens para fazer a oposição ao regime. E o cume disso, no caso do Brasil, é o período dos anos 80, porque vai chegar um momento ali nos anos 80 que tem as diretas já e etc, e aquela energia, né, de rebelião dos anos 70 explode ali. No caso dos Estados Unidos é anterior o processo, dá para ver esse descompasso, da França também. E aí quando você olha o caso dos dois, né, e aí eu foquei bastante a minha análise, né, vocês vão ver no História das Revoluções bem mais, mas eu foquei bastante a minha análise em França, Brasil e Estados Unidos, que eu acho que são três países notórios assim, para esse período. Quando você pega esse período, essa energia de rebelião, então preparado por esses comunistas dos anos 30 e 40, ela se manifesta para essa geração baby boomer como uma revolução agora, porque Stalin tinha acabado aquele período stalinista, as pessoas já não estavam mais naquela vibe de fazer apologia do Stalin, porque o próprio governo soviético começou a criticar o Stalin na era do Khrushchev, e aí na medida em que elas estão na medida em que elas já não estão com aquela mesma vibe de apoiar o stalinismo, há uma mudança de ênfase para agora ideias de revolução sexual, de disseminação das drogas, ideias de transgressão de costumes e ideias de que a revolução vai acontecer, na verdade, quando você mudar a cultura e a sociedade, daí a revolução vai acontecer, que era diferente da linha, sei lá, marxista-leninista clássica, que era nós vamos tomar o poder na porrada e aí vai ter um partido único e a gente vai resolver a coisa assim. Quando você lê Lenin, né, que é outra pesquisa fazendo histórias das revoluções, é um nível de obstinação muito forte nesse sentido. E a revolução sexual, ela casa com a mudança radical de como a vida cotidiana vai ser dada. É a pílula anticoncepcional, é a legalização do divórcio, é a mudança dos costumes completa. E aí o cara fala assim, não, eu tava lá, nos anos 60 não tinha nada disso que está acontecendo agora. Meu caro, a partir do momento que nos anos 70, sei lá, na época ou depois na época do general Geisel, né, se legalizou o divórcio, se começou a disseminar, sei lá, a pílula anticoncepcional, qualquer coisa, o mundo já é outro. O mundo já é outro planeta, ele já não é mais o mundo que era antes. E isso tem que ser compreendido. A tal da revolução sexual que chegou nas suas consequências de maneira mais proeminente agora, ela mudou a história do Ocidente bizarramente, brutalmente. Claro que, por exemplo, a primeira, sei lá,
parada gay foi um ano do Stonewall Riots, né? Que era um bar gay em Nova York, daí teve uma revolta lá contra a polícia, e aí eles marcaram um ano daquilo. Isso já faz, sei lá, 60 anos, mas a questão não é essa. É engraçado porque a partir dali aquilo virou literalmente uma bandeira política, por óbvio. O feminismo, que era algo basicamente, quando você fala, sei lá, pessoas, Shulamit Firestone nos anos 60, fala da emancipação total das mulheres em relação aos homens, ou da emancipação das crianças. As crianças vão ser criadas soltas, ninguém vai educar as crianças e tal. Isso vira uma bandeira, isso vira uma pauta. O Timothy Leary falando, vamos usar LSD, isso vira uma pauta. E aí é engraçado, porque quando você olha tudo isso, qual foi o efeito disso nas gerações seguintes? Bom, o efeito disso é o que o jovem da geração Z me falou assim, falou, olha, eu não acho engraçado essa história de desconstrução dos costumes, porque as mães dos meus amigos estavam na balada. Isso não era engraçado. Quando você começa a tirar o arcabouço da sociedade, vindo de grupos extremamente específicos, né? Quando você tira o bloco de baixo da torre, quando você começa a tirar os alicerces, né? É claro que as coisas vão começar a desabar, é claro que elas vão começar a ter efeitos que não são antevistos de imediato, que é todo o problema que aconteceu com as gerações anteriores. Mas falaram assim, ó, tá vendo? Nós liberamos, sei lá, nós fizemos a revolução sexual e nada aconteceu, tá tudo igual. Claro, em 1970, nada aconteceu mesmo, de imediato, né? Você tá vendo e fala, tá tudo igual, não caiu o mundo, não tá tendo nada, né? É igual quando o Brizola, isso nos anos 80, ele fala o seguinte, ó, vamos parar de recolher assentamentos de favela. Isso aí é um absurdo perseguir. Isso vocês acham mesmo? É muito boa essa. Vocês acham mesmo que o que é explodir favelas no Rio de Janeiro, né? E aí, claro, quando, sei lá mesmo, as primeiras 5 casas, não, ninguém acha mesmo que vai acontecer. Só que, na verdade, depois de um tempo, absolutamente vai explodir completamente. Será que se nós formos mais lenientes, né, com a política contra o crime, vai acontecer alguma coisa? Bom, o que aconteceu foi que o crime explodiu no Brasil. E será que se nós fizermos relaxarmos costumes sexuais, o que vai acontecer? Se a gente seguir o professor Marcuse aqui, né, de que o sexo é uma exploração da iluminação aqui e tal, e que é uma forma de expandir a consciência para um mundo da liberdade como nunca antes visto. Bom, se você seguir o professor Marcuse, o que vai acontecer não é um conjunto de pessoas iluminadas andando por aí e brilhando como personagens do filme Hair, né? Ou como tropas hippies, Aquarium, cantando Aquarium na rua e movendo a natureza. O que vai acontecer são mães na balada e meninos depressivos sem pai. Esse é o resultado final. E é louco porque e esse é um dos pontos do porquê a gente tem que estudar a revolução cultural, porque na verdade você tem que se exorcizar dessa forma de enxergar o mundo. E a única forma é voltar para a origem do raciocínio. Porque como nós não sabemos, como eu falei, como nós somos como o peixe dentro da água, o problema é que você tem que sair do aquário agora para enxergar o que é o aquário. E se você não voltar para o começo do raciocínio, para como foi construída o nó, você não consegue desfazê-lo. Porque você já está completamente imerso nele, né? E esse processo de desfazer o nó, eu julgo extremamente importante, né? É engraçado porque eu lembro do momento, né? Primeiro que eu fui exposto a todas essas ideias dos anos 60, 70 até 80 na faculdade, de maneira bem direta, né? Não só, acho que eu fui exposto ao leque inteiro, né? Porque tinha um professor que falou para mim que o maior homem do mundo era Stalin. Depois eu tinha, claro, um grupo de... Desculpem a grosseria, tá? Mas eu vou contar uma história. Quando eu estava na PUC de São Paulo, teve um evento que até hoje... me perdoe realmente a descrição do evento, mas eu tenho que reproduzi-lo, né? O evento era pintura anal ao vivo de um retrato abstrato de Michel Foucault. Sim, eu vou... esse era o evento, entendeu? Pintura anal ao vivo de um retrato de Michel Foucault. E aí
E a ideia era chocar a burguesia, né? Sei lá, né? Era chocar, meu Deus, vamos gerar a revolta. Ninguém ficou revoltado, né? Ninguém ficou revoltado, todo mundo olhou para aquilo e falou, caramba, que trash. 0 pessoas ficaram, que choque, ai meu Deus, olha os revolucionários, que choque. Todo mundo olhou e falou, mano, esses caras não estudam. E o filho era aquele filho de fim de festa, sabe? Meu Deus do céu, cara, cadê a mãe dessas pessoas? E aí eu olhando para aquilo, né? Claro, a pintura não, ao vivo. Claro que o retrato ficou horrível, né? Óbvio, né? Por que não, né? Perdoe de novo, mas outra ideia que apareceu na faculdade de filosofia na época, eles estavam falando do ânus semiótico, né? Que você de fato entendia as coisas pelo ânus. E aí eu pensei assim, nossa, que curioso, né? Talvez as pessoas pudessem tentar usar o cérebro como uma alternativa, mas eu não sei, né? Talvez é um outro caminho possível, tem, sei lá, um outro... Qual que é a alternativa, né, da extrema-direita? A alternativa da extrema-direita é tipo usar o cérebro, entendeu? E aí a gente ri, claro, e olha isso, mas é que isso de fato a gente foi educado assim. A despeito mesmo quem obviamente está se revoltando contra isso, ficou recebendo infinitamente isso na faculdade, na escola, em todo tipo de coisa, né? E aí você ouve uma narrativa errada sobre a Revolução Francesa, uma narrativa errada sobre a Revolução Russa, uma narrativa errada sobre os anos 60, uma narrativa errada sobre os anos 70, uma narrativa errada sobre os anos 80. E aí é uma quantidade de mentiras que eu mesmo lendo, por exemplo, uma das coisas que eu vou falar no História das Revoluções do Martin Luther King. 120% das pessoas ouviram falar do Martin Luther King como um santo. 180% das pessoas aprenderam isso, que Martin Luther King era um santo, que ele tentou salvar todos nós, que ele era um homem melhor do que todos nós. Agora estão saindo esses arquivos do governo americano falando uma série de informações que tinham sido ocultadas sobre o Martin Luther King que o governo americano tinha. Isso está acontecendo agora, 2025. E essas informações casam com várias pessoas às quais ele era ligado na época e que estavam envolvidos no financiamento dele. Então é muito louco, porque mesmo ídolos, né? Então, pegando de maneira muito breve alguns santos da época, né? Um dos speechwriters do Martin Luther King era do Partido Comunista, um dos principais speechwriters dele, financiadores. O Mandela estava envolvido com grupos terroristas, que é o outro herói do período. E o Gandhi tem foto dele de terno em lobby de vegetarianos bilionários, falando que ele vai fazer uma série de coisas para ganhar poder na Índia. Então, quando você pega os santos que foram vendidos no mundo moderno, esses santos seculares, né, essas figuras que foram sendo forjadas pelo mundo moderno, que foram sendo tiradas ali e tal, e aí você cava um pouco a história deles, isso é para dizer que Martin Luther King não teve as suas virtudes, as suas coisas, mas só a ideia de que ele tinha um speechwriter comunista já muda bastante a sua leitura do personagem. Você não tem como olhar mais para o personagem da mesma maneira. E aí é louco, né? Porque a gente vai colocar, né, cada pedaço desse da História das Revoluções tem uns 20 livros de referência, pelo menos. Alguém precisa casar com a empresa lourinha da Espanha, que era o Império Ibérico. Muito bom como o frame vai pro... E qual caminho o homem do Ocidente, né? Só tem 2 caminhos possíveis. Pintura anal ao vivo do Foucault e casar com a princesa da Espanha e retornar ao Império Ibérico. Realmente é a direita e a esquerda resumidas em uma contraposição. De fato, eu concordo que esse é o melhor resumo. E depois as pessoas falam pra mim, eu me sacrifico. Né? É muito bom porque direita e esquerda, claro, resumidas em pouquíssimas frases. E obviamente teve pessoas que assaltaram bancos no Brasil e teve toda a coisa e tal. E que obviamente está tudo por aí ainda. E espero não ser banido, mas pelo menos na parte fechada eu vou falar tudo abertamente. Eu não vou falar como estou falando aqui agora. Mas meio que no Brasil, meio que toda a turma dos anos 60 e 70 no Brasil, olha que coisa, eles estão todos aí. Eles estão todos no negócio. Então, quando nós olhamos isso, né? Obviamente, sei lá, né? Se você pegar
Kamala Harris, né? Sabem que a Kamala Harris ela era amante do Willie Brown, que aparece no material que eu preparei do História das Revoluções. Por óbvio, o nosso presidente nacional é um personagem, claro, dos anos 70, 80 no Brasil, muito proeminente. Emmanuel Macron, meu Deus do céu, quantos líderes do mundo atual, né? Eles não estão envolvidos né? E aí eu lendo o nível de conexão entre as coisas, bom, primeira coisa, então não era claro para mim o quanto, antes de fazer a pesquisa de maneira mais detalhada, o quanto o Mao Tse Tung tinha influenciado todas as pessoas, não só o meu xará, o Paulo Freire, meu companheiro de sobrenome, Paulo Freire, mas uma geração inteira. Depois, obviamente, Mao Tse Tung matou milhões de pessoas. E a ideia do universitário como tendo um poder, como sendo o gestor da sociedade, que é algo que agora foi estabelecida de maneira quase que absoluta, graças a Deus hoje esse prestígio está caindo. Mas quando você olha o quanto essa revolução universitária impactou na sociedade, embora tenha um alto elemento de farsa, né? Um elemento de farsa muito forte, né? Uma das contradições muito grandes que você vê é que, por exemplo, eu falei do Weather Underground, eram todos meninos ricos. Eles estavam querendo colocar bombas em carros de policiais e fazer atentados em nome da revolução, mas eram meninos ricos. Meninos... E aí você vê o contraste muito grande entre, sei lá, os membros do Black Panthers, que saíram da prisão, alguns deles, e etc., e os meninos riquinhos que estavam colocando bomba em carro. E aí o que acontecia de fato, por evidente, é que, sei lá, membros do Black Panthers do nada eram presos, e daí os meninos meio que lançavam a candidatura do Barack Obama, anos depois. Então existe essa contrariedade gigantesca, né? Sabem que é engraçado, né? Porque entre, claro, mães na balada e colegas que são cracudos, né? Porque as drogas do nada foram apresentadas como uma forma de iluminar a consciência e culturas, claro, que foram destruídas. No meio do caminho, nós perdemos algo de extremamente valioso, né? E aí um dos esforços que eu quero tentar resgatar, acho que é uma das coisas mais importantes, por meio do estudo da Revolução Cultural. Eu estou perguntando se o Trump vai barrar o wokeismo. Não existe a menor chance. O governo Trump é muito aquém, está sendo muito aquém do que as pessoas acham que é o necessário. Não quer dizer que é tudo ruim e tal, mas a ideia de que o governo Trump vai reverter o progressismo completo. O governo Trump sequer tem esse projeto, tá? Eu entendo o otimismo das pessoas e tal, mas o nível de energia é muito abaixo do nível de energia necessário para reverter um processo desse, ou o nível de consciência de qual é a profundidade do processo é errado. É como se o governo Trump tivesse... o problema tem nível 6, a energia necessária para começar a curar ele é nível 8, o primeiro governo Trump era nível 1 e agora é nível 3, mas ele ainda está na metade da energia necessária para o tamanho do problema e uns 5 pontos abaixo da energia necessária para começar a reverter o problema. Então, na verdade, o governo Trump não tem nem a consciência plena do tamanho do buraco, simplesmente não é real. E depois o governo Trump não está fazendo, não está colocando o nível de energia necessária para reverter. A ideia de que o progressismo vai acabar por causa disso é tola. Isso não quer dizer que o governo Trump não é um indicativo e um sintoma e uma indicação forte que de que há uma insatisfação gigantesca com o progressismo e a eleição dele não reflete isso e ele não tem tomado medidas contra o progressismo. Isso está acontecendo. Estão falando também do Jordan Peterson. O problema do Jordan Peterson é o seguinte, né? Então o Jordan Peterson eu sempre torci muito para a conversão dele, mas ele não se batizou e ele não entendeu a igreja plenamente. E aí, na medida que o Jordan Peterson não está fazendo esse salto,
essa tentativa de proteger o secularismo liberal, que eu não acredito que o Jordan Peterson esteja nessa altura do campeonato ainda nessa, a despeito da influência. Para mim, o Ben Shapiro é uma influência decisiva para ele estar nessa. É uma péssima decisão, é uma falta de entendimento completo. O secularismo liberal não é uma boa ideia para 2025. Ele, na verdade, é um projeto totalmente errado. Então, eu ainda espero muito que o Jordan Peterson consiga, de fato, né, acertar o rumo dele, finalmente receber o batismo, passar por essa porta. Mas ele teve uma recaída, assim, de defesa do secularismo liberal em 2025, que está contra o rumo de onde as coisas estão andando, né? Então, isso de fato é uma coisa. Assim, o Trump, quando as pessoas estão falando do Trump, né? Eu sei o otimismo que as pessoas têm em relação ao Trump, mas é um otimismo... o Jerry Vance é mais consciente que o Trump. As pessoas perguntam muito do Jerry Vance porque ele é claramente mais consciente do que o Trump. Mas Jerry Vance é 100% consciente também, aí é uma outra pergunta. Eu só estou falando que ele é mais consciente que o Trump, pelo menos há uma gradual. O Elon Musk mesmo, né, que é uma força da natureza, o Elon Musk é uma força da natureza. Uma coisa sobre o Elon Musk que eu admiro. O Elon Musk é o Elon Musk. Fala, como assim? O cara é bilionário, tem uma capacidade de mobilizar empresas e coisas surreal. Ele é literalmente uma força da natureza. Aquela pessoa que consegue mobilizar coisas muito fortes. Qual é o nível de consciência do Elon Musk sobre o nosso tema de quarta-feira, que é a revolução cultural? É muito baixo. É muito baixo. Então, assim, você está no escuro. Esse é o problema do porquê eu comecei a falar de revolução cultural agora também. O nível de consciência é baixo. Então, como o nível de consciência é baixo, ele não vai conseguir resolver um problema que ele não entende perfeitamente. Ele é uma pessoa muito inteligente, ele percebe o padrão. Mas se as pessoas não começarem a enxergar, sei lá, que a personalidade autoritária do Marcuse, que o feminismo tem um ponto... Eu lembro que eu vi um debate, né, de mulheres ligadas ao Elon Musk, né? E elas todas falavam assim, não, porque o feminismo é a nossa grande conquista, é a nossa... e tal. Já leu We Who Wrestle With God? Não, eu não li, mas você sabe que o Jordan Peterson foi muito bem na palestra dele no Brasil. É muito louco, né? Porque ele tem muitos altos e baixos. As últimas entrevistas dele são péssimas, assim, péssimas. Mas ele no Brasil estava muito bem, ele estava numa ascensão. Eu acho que as pessoas você tem que rezar por elas, né? Alguém falando que o Elon Musk procurou um time de futebol. Ele procria mesmo, em grande quantidade, né? Sei lá. Agora, é claro que cada uma com uma mulher, né? Cada filho ele vai ter com uma mulher diferente, e ele bota nomes de letras, né, nos filhos. Mas eu realmente acho que o nível de consciência está baixo. No Brasil ainda mesmo, né? Você sabe que o nível de conhecimento das pessoas sobre... e muitas pessoas pararam de falar sobre isso, né? E acho que pararam de falar erroneamente sobre o que é essa revolução cultural, o que mudou, como era o mundo antes da revolução sexual e depois. Como era o mundo antes da ideia das ideias do marxismo cultural entrar na sociedade. O que foi que mudou precisamente? Essa visão não está aí. Quantas pessoas vocês imaginam? Eu falei de gerações, né? Eu amo a geração X, né? Mas quem é da geração X aí no chat pode me confirmar isso. Entre direta já a ideia de autonomia sexual total, à la Sex and the City, a ideia de que o sistema político vai se corrigir completamente por conta própria e nós estamos no melhor sistema político possível, a ideia de que você tem que tolerar todas as coisas na sociedade, todos os tipos de costumes e tal. Quantas pessoas da geração de vocês, a ideia de que você tem que educar os seus filhos de maneira secular e basicamente com uma educação do positivo, para vocês que são da geração X, quantas pessoas da geração de vocês batem todos esses indicadores? Essa
é uma pergunta para vocês que viveram essa geração, né? Entre direta já foi maravilhoso. Quantas pessoas da geração de vocês viram que foram levados por esses indicadores todos? Vamos educar os filhos de uma maneira completamente liberal? Pensando no ciclo social de vocês. Na academia, os caras da geração X são todos assim. Todos nós, né? Alguém falando. 100%, né? Todos nós. É louco, né? Porque a geração X, democracia é uma deusa e tal. É louco. 99%. Todos. Esse é o ponto da revolução cultural. Não é que um hippie dos anos 60 só, aleatório, não teve nenhuma implicação. Não, é que grande parte das pessoas de uma geração muito boa, na verdade, uma geração que está aqui no nosso canal, uma geração que eu gosto muito, elas foram moldadas por essa revolução cultural. Elas foram determinadas por essa revolução cultural. Esse nó tem que ser feito agora, tem que ser desfeito agora, aliás. Praticamente a maioria, todo mundo que conhece minimamente a geração sabe disso. A cabeça era meio, vai lá. Quantas pessoas da geração X não se divorciaram tardiamente para buscar, sei lá, uma iluminação sexual, entendeu? Um negócio surreal. Quantas pessoas da geração X não falavam pro filho dele, filhos tem que ir na balada porque vai fazer parte da sua formação? Quantas pessoas da geração X não falaram, nossa, o mundo está curado a partir dos direta já? E o efeito, claro, das direta já foi a eleição do Sarney, entendeu? E daí todo mundo viu viu isso. É engraçado porque a geração inteira foi moldada. Todas que conheci, as pessoas estão falando. Então o tema está muito presente, né? Eu entendo que a primeira coisa, o primeiro efeito da revolução, embora ela tenha vindo dos boomers, da revolução cultural dos anos 60 e 70, é o efeito que teve na geração seguinte, na geração X. O efeito quase que total. Estou falando, a geração X foi inteira educada nessa mentalidade. Eu não consigo ter esse diálogo com meus pais que foram divorciados. Parece que não entra na cabeça. Eu sou X, fomos muito manipulados. Eu tô falando, é evidente isso. E a gente tem que começar a largar essa manipulação. Foi um dogma colocado na cabeça das pessoas. Não case, não tenha filhos. São dois clássicos da geração X. Curta a vida. O Sex and the City era um negócio com cara de geração X, com jeito de geração X, com cheiro de geração X. E é claro que não ia dar certo, né? Vi os anos 60, eu era criança e não entendia nada. Década depois caiu na minha cabeça a ficha em cima das minhas lembranças. Esse é o efeito que eu já tive com vários alunos meus, especialmente em pessoa, né? Eu tô dando as aulas e aí o aluno tem aquele efeito que ele fala, meu Deus, eu tava lá, eu vi isso e eu achava que ia dar certo, né? O movimento direta já era criticado pelo meu pai. Eu tinha esperanças que ia fazer o mundo melhor. Doce ilusão. O grande problema é achar que eu devia... Tal. Sou de 79. Todos que conheci. A revolução cultural, ela pegou muito forte a geração X, porque a geração X era novinha quando estava acontecendo isso. E ela pegou esse período do fim do regime militar, então entrou tudo na cabeça dela de maneira fortíssima, entendeu? Então falando, qual a melhor Bíblia católica para estudos? King James e Thompson são boas? Não. A Douay Rheims já é muito melhor em inglês do que essas duas. Ave Maria é ok, de uma versão popular. Jerusalém, alguns livros são bem traduzidos, outros não. A minha favorita é o Padre Mato Soares, para português. Mas com certeza... não tá aí, caras pintadas. É 100% errado, entendeu? E aí, obviamente, a geração boomer é engraçado, né? Porque ela recebeu essa revolução, mas era daquela maneira... o paradoxo da geração boomer é sempre esse, né? Ela teve pais, muitas vezes, que eram bem mais tradicionais. Então eles eram meio que temperados por isso. Então o boomer, sei lá, falava assim, não, realmente tem que ter revolução sexual. E você, não, eu traí minha esposa uma vez, mas agora eu tô
Tá tudo certo. Então a revolução, os boomers são muito engraçados porque era uma... claramente você está vendo alguém que veio que está entre mundos, né? E por estar vindo entre mundos, a pessoa tem essa relação extremamente paradoxal. A geração seguinte já bebeu disso. E aí a questão da geração Z agora. Agora a pergunta para a geração Z. Quantos dos pais de vocês refletem essa cultura? Curtindo a vida doidada é cara da geração X também, né? E se a gente não for pra escola e começar, sei lá, né, a dançar no meio da calçada, por que as coisas não vão melhorar? E aí, claro, quem é da geração Z, vocês vão se identificar daí agora com os pais. E a revolução cultural pegou os pais de vocês, e daí vocês viram isso nos pais de vocês. Quantos de vocês da geração Z viram tendências como as que eu falei nos pais? E aí a gente vê a revolução cultural de maneira muito clara. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu tava lá nos anos 60 e não vi nada disso. Claro, é maravilhoso. É que a bomba nunca estoura na hora, né? Mas vocês, geração Z, quais dessas coisas vocês viram nos pais de vocês, né? Meus pais eram a favor das diretas já e fãs da Legião Urbana. Conheço. Clássico. Tentaram me corromper. 100%, mano. Pais divorciados, é típico curte a vida que tu é novo. Clássico. A geração Z, então, agora, eu acredito piamente, claro, em todos vocês, a geração Z, pra gente desfazer o nó, entendeu? Pra Revolução Cultural parar, finalmente. A geração Z, eu acredito muito que nós podemos simplesmente, a geração mais nova, poder dar uma pá de cal na Revolução. Na minha casa não, mas nas casas dos meus amigos, pois muitas pessoas assim. Ó. Meu pai era da bagunça. É engraçado porque eu me lembro já eu não tive a mesma experiência, sem dúvida, da geração Z em relação aos pais, né? Mas sou caso depois dos 40. Primeira revolução, cisma do Oriente. Eu não sei não, viu? Eu não acho que o cisma do Oriente é a primeira revolução, não, viu? Eu acho que é realmente a primeira... Você pode falar das guerras de religião, sem dúvida, como preparação para a Revolução Francesa. E daí tem a Revolução Gloriosa antes, mas o cisma do Oriente eu não vejo como uma revolução, não. O cisma do Oriente só uma coisa, né? Só lembrando que quando caiu Constantinopla e o Império Romano Oriental não estava em cisma. Eles já tinham se reconciliado e aí o cisma voltou depois da queda de Constantinopla. Voltou do exílio, não voltou da queda, né? Tem isso também. Conheci muitos, né? No curso você fala sobre a relação de narco-regimes com a Revolução Cultural total. É um dos temas fundamentais. Um dos temas fundamentais sobre a parte de Revolução Cultural é que eu basicamente vou mostrar o nexo entre as crianças mimadas do primeiro mundo e a desestabilização dos países do terceiro mundo. Exemplo, Foucault influencia a Revolução Iraniana, Cuba, meu Deus do céu, é uma longa história, China, Camboja, Ruanda, os anos 60, 70 e 80 até 90, eles simplesmente criaram a desestabilização do terceiro mundo inteiro. Entre a Revolução Cubana, o genocídio de Ruanda e não sei o que, a geração dos revoltados de 68 está envolvida em todos esses episódios. E isso eu vou falar de maneira muito, muito clara. Eu tenho que falar, né? Porque isso explica muito do que foi o século XX. Eu lembro que é uma história sobre o século XX, né? Eu falo para pessoas mais velhas e falo assim... quando você era criança, tinha crime assim? E ela... Não, era tudo muito seguro. E eu falo, que louco, né? Que período era da sua juventude? O que estava acontecendo? E a pessoa... Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, entendeu? A pessoa vem do mundo pré-Brizola, né? E daí você fala para ela, poxa, quando o mundo... O que estava rolando, né? Por que não tinha muito crime no Brasil? E daí ela tem aquele insight, né? Que ela tá pensando que eu tô no Gramsci, claro, é uma teoria da conspiração dela. Nossa, é verdade, né? Por que do nada tudo não ficou seguro, né? Por que tudo era seguro quando eu era criancinha? E aí quando eu era adolescente tudo começou a ficar perigoso, né? As pessoas chocadas ainda com a história que eu contei da PUC, ela tem muitas. Uma vez eu tava no mestrado e entrou uma pessoa pelada, né? E aí ela entrou
E aí todo mundo começou a ignorar, porque era tão comum que aí entrou um cara pelado na sala, todo mundo começou lendo o livro, tal, parecia um negócio, aí ele entrou, andou, aí o professor continuou dando aula, aí todo mundo fingiu que nada aconteceu, aí ele foi embora, aí ele saiu andando, e aí todo mundo achando que aquilo era normal, né? Eu tive, claro, o professor que chegou na sala de aula, e aí ele falou assim, vocês sabem por que nós estamos aqui reunidos, né? Aí eu pensei assim, né, poxa... Não falei, né? Mas pensei, poxa, será que é para ler, né? Aí ele bateu na mesa e falou, para combater o fascismo. E aí ele tinha levado um jornal, né, com a foto do Bolsonaro, e ele bateu na mesa e falou, para combater o fascismo. Eu falei, caraca, louco, né? Eu ingenuamente achava que a gente poderia estar aqui para estudar, entendeu? Por isso que surgem fenômenos como Pastor Mirim. Aí eu já acho uma outra coisa, tá? Sobre Pastor Mirim, né? O clima de relativismo e de secularização destrói as bases da religião tradicional e aí as pessoas começam a cair num televangelismo da prosperidade novo, né? E esse televangelismo de prosperidade ele se vende como uma contraposição à desestruturação social e daí tem um apelo entre as pessoas, porque as pessoas falam assim... elas olham e falam assim, caramba, é uma alternativa contra essa cultura secular que nunca indica uma prosperidade. Mas o efeito disso é negativo. Uma das coisas que eu vou contar no curso é, por exemplo, sobre o Comitê Rees, que estudou a Fundação Ford, Rockefeller e outras, né? Enfim, muita coisa vai aparecer no História das Revoluções. Vocês têm que estar lá. Manda o link aí de novo. Quem não entrou no História das Revoluções, na próxima quarta-feira, não amanhã, da próxima semana, às 20 horas, é o História das Revoluções. Esse vai ser o material. São horas e horas e horas de material sobre isso e assim, vocês têm que estar lá. Manda mais um link aí, porque realmente ali vai estar o ouro. Eu tô, claro, não vou dar a versão completa aqui hoje, mas hoje, na verdade, a minha meta é outra. A minha meta é conscientizar as pessoas da importância de estudar a Revolução Cultural e que isso não é uma teoria da conspiração e o tamanho do impacto que isso teve. E teologia da libertação é um tema, né, que eu coloquei também na História das Revoluções e eu acho... É tudo tão louco, né? Eu comecei a falar daquela conferência de Medellín e aí, claro, depois no Brasil se criaram aquelas comunidades eclesiais de base e tal. E aí, cara, eu penso nisso. E tinha gente. Isso que é o mais louco, né? Tinha gente que achava que a teologia da libertação ia aproximar as pessoas do catolicismo, da fé. Acreditava mesmo, achava, não, isso aqui é um ótimo caminho para trazer os pobres para a igreja. E, obviamente, só quem adere a um treco desse é riquinho revolucionário. É um treco tão descompassado, né? E é um otimismo completamente desconectado, né? O professor pode estar gravado para quem vai estar trabalhando. O que você tem que fazer? Entra, se inscreve, manda de novo o link aí. Se inscreve na História das Revoluções, que daí quem tiver inscrito vai ficar disponível por um tempinho depois. Mas realmente eu insisto que vocês assistam ao vivo, porque a experiência vai ser muito melhor. O negócio do Pastor Mirim é tão baixo nível, né? Mas eu tenho dúvidas sobre... O público-alvo dessas coisas é um público muito simples, que não tem informação. E aí cai nisso porque não estudou as coisas. Mas eu acho que estudar a Revolução ajuda tremendamente a pessoa a se libertar de todo tipo de coisa, porque esse tipo de coisa não tem como uma pessoa que está bem educada cair no Pastor Mirim, entendeu? Pelo amor de Deus. Não tem como cair nem nos pastores não Mirim, entendeu? No sênior. Quanto mais no Mirim, sabe? O Conclave, eu fiz, claro, aquele vídeo do Conclave, que tá... Quem não assistiu, aliás, podem assistir, porque é um recorde daqui do canal, né? E tendo feito esse vídeo do Conclave, eu
eu cheguei na conclusão, né, de que a mídia secular só está deixando as pessoas confusas mesmo. O maior problema do negócio do conclave é que se você não entender o Papa de maneira sobrenatural, você só vai ficar confuso em relação a esse conclave. Esse é o meu negócio. Mas o clima do conclave me fez adicionar uma parte forte já na aula magna de História das Revoluções sobre a Igreja. E aí eu não resisti a falar bastante sobre o papado de Paulo VI. Muito bom, né? Uma pessoa mandou uma mensagem muito boa, falando que os papas são... usando todos os xingamentos que ela tem no repertório sobre os papas, né? Que todos os papas são, claro, muito, muito malvados, né? Leia a vida de São Pio X, genuinamente. Estou falando isso para o cara que está muito, muito bravo, né? Leia a vida de São Pio X e aí, dá uma olhada, entendeu? Me fala o que você acha. Leia a vida dele no detalhe. Quem foi São Pio X, como ele viveu, como foi o negócio. Você me conta o que você achou. Já que todos os papas são muito malvados, tal, só leia a vida dele, entendeu? O que acha do Trump postar foto vestido de papa? Pois só mostra que o Trump... eu aprecio a energia pós-moderna do Trump, né? Eu vou contar uma coisa muito zoomer minha, né? Então, eu do nada tenho umas coisas zoomers, né? E meia culpa, né? Vou fazer o meia culpa. E aí eu tava assistindo... e falando dos nomes para Papa, os melhores nomes que foram especulados é o Cardeal Sará, o Cardeal Erdős em segundo lugar, e depois o Cardeal Pizzaballa, que é um nome muito curioso. São os melhores nomes especulados. Não quer dizer que eles vão ser eleitos por causa disso. Agora você generalizou milhões de pastores sérios, não sei o que. Eu não estou entrando nesse debate, francamente. A pergunta é sobre o pastor mirim, entendeu? E o pastor mirim é baixo nível. E quem não percebe isso, pelo amor de Deus, né? Agora sobre o Trump, né? Então, eu aprecio a energia pós-moderna. Então, eu, por exemplo, vou fazer uma meia-culpa zoomer, né? Eu entrei na internet e daí eu comecei a assistir uns memory reboots, entendeu? Sabe aquela música tocando assim? E um filme que eu aprecio é o Blade Runner, a versão nova, né? E uma das minhas cenas favoritas do Blade Runner, eu acho que tem muita coisa boa em Blade Runner, né? Mas uma das coisas que eu mais aprecio no filme é que tem, claro, a Ana de Armas, né? Ela é a mulher artificial do Ryan Gosling. É muito bom, né? E aí ela tem toda uma relação emocional dele com ela, né? Ele, basicamente, a vida dele tem sentido por causa daquela mulher. E daí ele tá andando na rua, nesse mundo moderno, pós-moderno, insano nosso. E aí ele vê um robô sexual gigantesco, com a cara parecida com a mulher que ele tem dentro de casa. E aí o robô sexual fala as mesmas frases que a mulher que tem na casa dele fala, porque ela é programada e é artificial. E aí ele olha para aquilo e aí tem ele faz uma cara, né, de vazio existencial profundo, assim, que reflete o mundo moderno de maneira absoluta, né? Então eu aprecio uma certa energia pós-moderna. O problema é que quando o Trump ele posta a foto dele como o Papa, ele basicamente está sendo vulgar. É um tipo de vulgaridade. E é um tipo de vulgaridade porque o Papa é um ofício mais importante, maior e que transcende Donald Trump na história. Mas é um meme, é uma zoeira, não sei o quê. Sim, mas aqui é vulgar, é um meme vulgar. Existem memes que são maravilhosos, eu acabei de falar um que para mim reflete uma verdade profunda sobre o mundo moderno, mas esse é vulgar. Não ficou bom, é baixo nível. E deslegitima o Trump como o rei que os Estados Unidos precisaria. Tira a autoridade dele. Ele não ganha autoridade ao postar. Assim como ele ganhou autoridade para mim quando ele postou uma Nossa Senhora de Guadalupe, ele perdeu a autoridade ao postar isso. Ele não ganha. Mas é só uma piada, é só não sei o que. Sim, mas ele tem que direcionar as piadas dele para ganhar autoridade. Se ele, afinal, quer crescer em autoridade e em poder. Como ele quer crescer em autoridade e poder, ele deveria ganhar autoridade com as piadas dele, com os memes dele. Ele não ganha com isso. Ele não se desenvolve, é baixo nível, é vulgar.
E aí a questão é que não agrega, entendeu? É uma pena. O governo Trump até agora é uma pena. É um potencial desperdiçado muito grande. Muito grande. Muito potencial. Mas é por isso que a gente tem que voltar sempre pro estudo. É a mesma coisa que eu lembro Eu lembro eu lembro de uma história, né? Tem gente falando sobre protestantismo, realmente não é o tema do debate. Eu tenho vários alunos protestantes. Continuem aí, façam... se inscrevam para Histórias e Revoluções, inclusive. Essa treta não é a treta aqui do momento. Mas sabe qual é a coisa, né? Que realmente não é a treta do momento. Sabe qual é a coisa? Na época do governo Bolsonaro, eu lembro, né? Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: olha, você não tem noção, o grande homem que é o Alexandre Frota, né? E aí, a partir daquele momento, né? Você não tem noção da importância do Alexandre Frota. Eu falei, olha, a partir dali eu olhei e falei, cara, o problema é que sem a formação intelectual, não vai ter como. Não vai ter como. É por isso que a gente tem que estudar. Não tem outro caminho, né? Aquele momento, pra mim, eu tô falando um momento de conversão pra mim. Quando um cara chegou pra mim e falou assim... Não, o Alexandre Frota é decisivo, ele vai salvar o Brasil. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso dobrar minha aposta para estudar, eu preciso disso, né? Então é um pouco... é um pouco que ele era parte da coalizão que tinha que ser colocado adiante, né? Isso tira a autoridade também, isso é outra perda de autoridade, aliás, né? É que na política você tem que fazer coisas que crescem sua autoridade e não coisas que tiram a sua autoridade. Formação política clássica, né? Trump está perdendo a oportunidade de transformar os Estados Unidos num grande país. Sim. Guilherme, você seria um ótimo pastor, né? Imagina eu meter o cabelinho no gel do pastor mirim, puxar e sair na loucura, né? É uma vibe, né, meu? O pastor mirim é uma vibe, né, cara? Eu não consegui entrar nessa vibe. É uma vibe muito baixo nível pra mim, mas assim... É uma vibe, né, cara? Os caras metem o gelzinho, começam a acelerar, né? E aí a turma vai vindo e aí grita muito, né? E obviamente eu não tenho nenhuma conexão com absolutamente nada que tem nada a ver com qualquer coisa que tenha a ver com a Bíblia ou com qualquer coisa, mas claro que a vibe da Bíblia é muito diferente da vibe do pastor mirim, entendeu? Tem uma vibe da Bíblia, claro, que é uma vibe tipo Jesus Cristo, salvação eterna e tal. E tem uma outra vibe que é um gelzinho, meu, e arrepiando na velocidade. São duas vibes que são duas vibes bem diferentes, entendeu? São duas vibes tal, né? E tem uma terceira vibe que é a do Trump, né? Que é a vibe do cara que era pra ter chegado muito forte no rolê, entendeu? Mas ele chegou tiozão, né? É uma pena, eu lamento falar todas essas coisas, né? Eu obviamente, eu não vou fazer aqui o tema é revolução cultural. Acho que a fenomenologia do pastor mirim não é o tema de hoje, né? Mas, embora seja irresistível quase falar, né? Imagina o cara entrar nessa pira, né? Mete o gel, sobe ali, começa a gritar, começa a girar, né? Deve ser um barato muito grande, né? Eu acho que deve subir uma adrenalina. A galera entra também na adrenalina junto, né? Deve ter um fator, sem dúvida, bastante psicológico nisso. Mas me perdoe, mas é zero a vibe do evangelho. Quando eu visitei a Santiago de Compostela, eu vi a vibe do Evangelho. Quando eu olhei para o túmulo de Santiago. E a vibe do Evangelho é o seguinte, Jesus Cristo estava querendo salvar nossas almas e queria nos guiar para um caminho de salvação e eternidade. E é outro bicho. Então, é outra coisa radicalmente diferente. E o Trump, se postando como Papa, ele também não está na vibe correta do rolê. Ele está fora desse negócio. Ele está chegando... tarde, mal, sendo que não era para chegar assim. Imagina se o Trump, ao invés de postar isso, ele como Papa, coloca simplesmente na rede social que, sei lá, fala sobre a importância de voltar para a tradição da igreja. O Trump teria crescido em admiração infinitamente. Conclave não é um parlamento político. Pare de pensar em favoritos. Não é mesmo. E acho que ficar criando expectativas de eleição de conclave é um erro. Bom, pessoal, quarta-feira
quarta-feira, Revolução Cultural. Tema importantíssimo. Tema fundamental. Manda o link de novo. Vamos para o Revolução Cultural. Na verdade, a gente vai falar de histórias e revoluções completas. Na verdade, a gente vai ter aula magna. Vai falar de Revolução Francesa, Revolução Russa e Revolução Cultural. Então, quem não se inscreveu, entre no Revolução Cultural. Vai ser na próxima quarta, não amanhã, na outra semana, 20 horas. Então, conto com todos vocês lá. É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.